Olá a todos, estamos aqui novamente no nosso bate-papo sobre tecnologias geográficas e geoespaciais. Hoje, bem feliz, estamos aqui com o Vasco, um dos, eu falo que um dos maiores especialistas em inteligência artificial, né, do momento. O Vasco reside lá em Portugal, vem desenvolvendo essa tecnologia que a gente vai conversar aqui, né, bastante aplicada à governança geo, inteligência artificial aplicada à geração de dados para governança geoespacial. Que interessante, bem interessante o tema, né, esse mix. E o Vasco vem evoluindo bastante, né, com essas tecnologias, essas aplicações, desenvolvimentos lá na Europa. Trouxe a tecnologia para o Brasil recentemente e a gente tem tido bastante sucesso, né? Bastante aderência, surpreendente o resultado do que a IA, quando aplicada no conceito geoespacial, vem trazendo. Vasco, muito bom tê-lo aqui. A gente vem aqui, Vasco, nessa nossa série de bate-papo, falando sempre sobre tecnologias geoespaciais. Geo, sensoriamento remoto, georreferenciamento, geoprocessamento, às vezes geografia mesmo, mas muito, principalmente, obtenção de dados a partir de sensores espaciais. A gente já conversou aqui nessa mesa sobre geração de dados a partir de imagens, dados de radares, sobre vídeo integrado, sensores, IoT, sempre assim um mix de coisas fortalecendo, evoluindo o dado obtido a partir do satélite. Em todas as nossas conversas, a gente sempre cruza com a inteligência artificial. A IA aqui, IA ali, IA aplicada no banco de dados, IA aplicada no processamento do dado satelital, sempre falando de IA. Mas a IA não foi o foco até então. E hoje a gente tem a possibilidade de pegar um pouco dessa sua experiência e evoluir, amadurecer nesse conceito, a inteligência artificial quando cruzada com os dados geoespaciais. A gente queria até entender um pouco, Vasco, como que você tem visto essa aplicação da inteligência artificial gerando dados para governança e como é que está a tendência lá na Europa versus o que você já tem sentido do Brasil, principalmente nesse último ano, né, onde você já atuou mais de perto. Certo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, Rosiel. Acho que é sempre um prazer estar num sítio que tem tanta inovação e tanto trabalho a ser desenvolvido, um talento incrível, equipas enormes. Então é um prazer para mim poder estar aqui hoje. Sobre a IA, eu tenho alguns conhecimentos de IA, sim, trabalho na área há 11 anos, tenho um doutoramento na área, tenho vindo a trabalhar maioritariamente em imagens e vídeo, processamento dos dados, e aquilo que eu tenho visto mais em termos de desenvolvimentos recentes é tudo o que permita gerar insights, analíticas. Então, nós temos todos estes sensores de georreferenciação, sensores de IoT, sensores que nos permitem extrair dados, que temos informação do que é que está a acontecer nas diferentes zonas, mas depois não sabemos o que fazer com esses dados. Eles existem, mas é impossível trabalhar tantos dados. E um exemplo prático disso são os carros autónomos, em que eles estão a gerar gigabytes de dados por segundo, e se não houver nada que processe esses dados, o humano não consegue fazê-lo. Então eu acho que é aí que a IA entra e é aí que faz toda a diferença, em automatizar todo esse processamento dos dados, verificar o que é que realmente está a acontecer e fornecer insights e analíticas sobre todo este pool de informação que nós estamos a extrair com os sensores. Coisas simples como utilizar câmaras para detectar intrusões. É fácil ter uma câmara que está a monitorizar uma zona, mas é difícil ter humanos constantemente a olhar para a câmara. Então, se nós conseguimos ter IA a automatizar essas intrusões e a dizer, cuidado, há aqui alguém que está a entrar numa zona proibida, eu acho que é aí que está o segredo. Excelente. E aí você já colocou aí, já teve um insight bem bacana, colocando uma diferenciação, então. A IA, ela pode gerar um dado, mas a IA principalmente é tratar os dados gerados, né? No Brasil, observam, principalmente, quando a gente vai falar assim,
com os municípios, né, com a administração pública, a aplicação da IA para defesa civil, para segurança, para própria educação. Normalmente, quando a gente fala de IA, vem na cabeça do cliente, já remete-se o analítico ali no vídeo que faz uma detecção. Mas raramente vem à mesa o tratamento dado, aquele dado que foi gerado naquele analítico, né? Quer dizer, não é só você detectar a pessoa, é quantas pessoas foram detectadas, quantos tempos, um baseline de dados gigantesco para aí sim automatizarem tomadas de decisões. É mais ou menos esse, né, o conceito que você colocou? Sim, exato. Eu acho que há aqui dois níveis diferentes do uso da inteligência artificial. Temos o uso da detecção em si, e depois temos o uso de, ok, eu sei que foi detectada uma pessoa, e agora o que é que eu faço com estes dados? Então temos aqui estas duas vertentes diferentes. E eu diria que o mais interessante está no que vem a seguir, que é, ok, existem 10 pessoas por minuto a entrar na minha loja, como é que eu posso mudar o layout da minha loja para melhor providenciar um serviço aos meus clientes? Eu acho que é o segredo da IA aí, porque permite esta otimização e este processamento de uma quantidade enorme de dados que nós tradicionalmente não conseguiríamos fazer. Excelente. Temos então uma primeira convergência já com a geoespacialização dos dados. Então, basicamente, se uma pessoa entrou numa loja, então a gente já passa a ter um monte de dados gerados atrelado a um local, né? A uma espacialização, e a partir daí, então, a gente aplica as N classificações e tomadas de decisões automatizadas. Bacana, já começamos aqui a estabelecer um baseline de produto, né? De aplicação. Melhor do que produto, é uma aplicação. Vasco, e como que você vê isso? Assim, do que você tem visto, vivido na prática, né? Do que você tem vivenciado lá na Europa, versus até também o seu conceito, você como um desenvolvedor de IA, né? Alguém que está contribuindo para o amadurecimento e evolução do mercado nesse contexto da IA. Como que você vê que está o nível de amadurecimento da IA aplicado a cidades inteligentes, smart cities, cidades sustentáveis, cidades resilientes, principalmente pela experiência lá na Europa, né? E qual a sua opinião do rumo que as coisas deveriam tomar? Okay, uma pergunta difícil. Acho que há muito conteúdo que pode ser discutido aqui. Em termos de amadurecimento da tecnologia, eu acho que a tecnologia já está num ponto em que é possível fazer quase tudo. Com mais ou menos computação, mais ou menos recursos, já é possível resolver a maioria dos problemas que nós temos como sociedade hoje em dia. É possível processar quantidades enormíssimas de dados, é possível colocar os algoritmos a aprender por eles mesmos, é possível colocá-los na borda, na cloud. Então há toda uma panóplia de opções que podemos desenvolver e meter em prática. Em termos especificamente das cidades inteligentes, a minha experiência é que ainda há muito a desenvolver. As cidades ainda estão apenas a tocar nas primeiras tecnologias que podem utilizar. Já existem as câmaras, alguns sensores da IoT, mas ainda não há uma aplicação total do que é que se pode vir a fazer no futuro, de automatização de tudo e mais alguma coisa, de verificar, ok, a estrada precisa de manutenção urgente, ou vamos reestruturar a nossa infraestrutura toda automaticamente, dependendo do que é que está a acontecer com os nossos utilizadores, com os cidadãos. Estamos a caminhar para lá. Eu acho que já há muita tecnologia muito bem feita, tanto na Europa como no Brasil, e nós vemos isto em aplicações que estamos a desenvolver conjuntamente, mas os municípios ainda podem utilizar mais e podem usufruir dessa tecnologia. O que eu vejo maioritariamente é, isto mais na Europa, estamos a passar por uma fase em que todas as empresas dizem que fazem IA, e normalmente o que acontece é que elas utilizam o ChatGPT por trás, ou ferramentas idênticas. Elas chamam a API do ChatGPT e tentam resolver um problema muito simples. Mas para coisas mais aplicacionais de processamento de vídeo, processamento de imagem em tempo real, isso não é suficiente. Precisamos de tecnologias específicas para isso. E os municípios já existem, e os municípios podiam utilizar ainda mais para melhorar as suas infraestruturas. Você entende que o momento atual, a IA está sendo mais útil no tático operacional ou para governança de dados? Você citou um exemplo bem interessante da IA no monitoramento de uma via, onde ela pode
dizer agora se tem buraco ou não, se está precisando de uma intervenção nesse momento ou não. E eu não entendi direito. A gente já tem maturidade para gerar um plano de governança para manutenção das vias baseado nos dados da IA? Ou você acha que hoje ela ainda está mais operacional? E isso mesmo vale para a segurança pública, né? Segurança pública, a gente tem aqueles dois lados muito bem divididos, né? O tático operacional, quem vai ali, que momento, que viatura, que tipo de fardamento, de armamento, mas tão importante quanto é a governança, né? É entender todo o perfil da criminalidade e que tipo de atuação que vai ser feita para poder eliminar ou pelo menos mover, diminuir aquela mancha de criminalidade, né? Você acha que hoje a IA ela já está madura o suficiente para a governança ou ela ainda é mesmo mais tático operacional? Assim, depende muito da utilização, mas eu diria mais operacional. E é como ela está a ser utilizada maioritariamente hoje em dia, é maioritariamente operacional. É o que é que está a acontecer agora e que informação é que eu posso extrair. E, em termos da governança seria mais como é que eu posso usar a minha informação passada para prever o futuro e melhorar o meu serviço. Eu acho que ainda não estamos lá. Poderíamos vir a estar lá, mas também faz falta investimento público para permitir às empresas desenvolver essas tecnologias. Então estamos mais na operação. Estamos mais no momento em tentar detectar coisas mais práticas. Os algoritmos, estou chamando aqui de algoritmo, né? Mas os dados gerados pela IA, a gente consegue uma riqueza de dados, uma granularidade de dados, onde, por exemplo, eles possam ser armazenados no banco estruturado, não só alarmando, por exemplo, se uma pessoa invadiu a área ou não, mas o tipo de pessoa, o tipo de invasão, o horário que invadiu, uma estruturação de dados. Hoje, os algoritmos em geral, eles já, mesmo sendo assim mais operacionais, né, eles já conseguem gerar um dado mais estratificado ou ainda é muito 0 e 1, né? Alerta e desalerta? Claramente conseguem. E nós já estamos a fazer isso e já é possível gerar informação que depois permita fazer pesquisa inteligente. Ok, o veículo com a matrícula X, onde é que ele esteve? Por onde é que passou? Quanto tempo é que esteve parado naquela zona? Isso já é possível fazer hoje e nós já temos as ferramentas para isso. O que eu acho é que ainda não está a ser utilizado massivamente porque as entidades públicas ainda não percebem como é que podem extrair essa informação e faz falta esse investimento. Isto mais na Europa. Minha experiência mais na Europa. Mas a tecnologia já existe, já é possível utilizá-la e já existem ferramentas muito boas que permitem depois extrair informação ou dados dessa informação que a IA funciona. E depois podemos entrar ainda um bocadinho mais num segundo nível, que é, temos todas estas informações, será que podemos gerar ainda mais dados sintéticos com isso? E também já estamos numa possibilidade de fazer isso, com a Generative AI, em que os modelos como o ChatGPT e Gemini fazem para texto, também já existem outros que fazem para imagem e para vídeo, em que podemos gerar imagens que não são reais, mas depois nos permitem fazer simulações, permitem-nos perceber, será que se eu tiver 50 veículos ao mesmo tempo naquela estrada, a estrada vai ficar com um caos demasiado grande? Então todas essas simulações sintéticas também já é possível fazer isso hoje em dia. E essas simulações sintéticas, elas podem ser um desdobramento do dado real? Então, por exemplo, a gente pode pegar ali dados de 6 meses de monitoramento de uma via e a partir desses dados, então, gerar aplicando a generativa, gerar então uma simulação daquele crescimento para os próximos anos. Exatamente, exatamente. E só assim é que conseguimos ter boa informação. Só com dados reais é que depois podemos fazer simulações e modificações, mas baseado sempre no conhecimento que nós sabemos que é verídico. Por exemplo, sabemos que numa loja, ao domingo, costuma ter uma afluência maior de pessoas. E essa é informação útil para depois dizermos a estes modelos, para eles aprenderem e conseguirem simular diferentes variações, mas sabendo sempre que ao domingo vai ter mais do que à terça-feira, porque à terça-feira a maior parte das pessoas está a trabalhar. Bacana, muito interessante porque trazendo isso para o DNA original aqui desses nossos bate-papos, exatamente esse ponto que você colocou gera um colchão, um conjunto de dados assim fantásticos, uma preparação fantástica para cruzar com dados geoespacial. Exatamente. Então a gente tem, vamos pegar aqui o conceito da
da via. Bem interessante. Monitoramento de rodovias. No geoespacial, normalmente, né, a gente é muito aplicado por quê? Porque você consegue olhar as vias inteiras, às vezes no país inteiro, de uma vez só a partir do satélite, porque ele está lá em cima e ele vê tudo. Uhum. Ele gera ali, então, todo um contexto de acordo com a resolução máxima ali que os satélites conseguem entregar do que está acontecendo na faixa, né, do que está acontecendo na via, ali nas faixas de servidão e etc. E a gente pode, então, pegar os dados obtidos através dos satélites e cruzar numa base de dados de forma dinâmica com os dados obtidos da IA. Exatamente. E, em cima disso, ainda gerar, então, uma simulação futura, uma previsão. E isso aí é um baseline, assim, fundamental, né, para governança em dados. Bem interessante. Então, a gente já tem aqui um segundo passo para o nosso produto, né? Mas e você, na sua fala, você ainda colocou um outro ponto bem interessante, Vasco. É a atenção do governo, né, dos governos, da gestão pública para a utilização da IA em vários contextos. E você tocou dois pontos bem interessantes. Você falando, eu fiquei imaginando lá na Europa e fazendo um deparo aqui com o Brasil. Quais são esses dois pontos? Primeiro, é investimento. Realmente, o governo passar a colocar dinheiro, tempo, pessoas dedicadas para entender a IA. Em segundo lugar, além do investimento, principalmente do dinheiro, a capacidade do governo de entender. Então, basicamente, eu entendo aqui assim, o governo precisa de olhar para isso, capacitar servidores, buscar tecnologia no mercado e colocar dinheiro. Mais ou menos esse cenário para a gente poder colher resultado do que a IA já é possível de entregar, né? Essa visão que você comentou lá da Europa, tem algum país que está mais evoluído que você acha assim que realmente, essa cidade dá para usar como uma cidade modelo? E como que você vê, já fazendo um paralelo ali, uma provocação boa, como que o Brasil está em relação a isso? A gente está muito atrasado, está no caminho, tem chance? Temos chance, não temos chance? Como que você vê essa macro visão, né, a respeito desses... Sim. Em relação a cidades, digamos, piloto, existem muitas, tanto dentro como fora da Europa. Eu posso falar de um exemplo que nós temos mais conhecimento, dentro de Portugal, que é a cidade de Aveiro. Nós já trabalhamos com eles várias vezes, em que eles já fazem monitorização de diferentes partes da cidade, de câmaras, sabem, veículos, peso dos veículos, quantas pessoas é que se deslocam, tem postos de iluminação inteligentes, que quando uma pessoa se desloca, liga a luz e depois volta a desligar a luz para poupar energia, tem baterias e painéis solares ao longo da cidade. Então já tem diferentes pontos com muita inteligência que permite não só automatizar, mas perceber como é que a cidade é utilizada e como é que pode ser melhor utilizada. Em relação ao estado do Brasil, eu acho que o Brasil está mais evoluído do que a Europa em muitas coisas. Na Europa existe eu acho que é um problema grave, que é o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ele foi desenvolvido de forma muito restrita. Tem coisas muito importantes, que é a privacidade, a nossa privacidade como utilizadores, e permitir a nossa segurança digital, mas depois também limita muito a inovação e limita muito aquilo que podemos fazer pela segurança pública e pela governança dos dados, como estávamos a conversar. E no Brasil isso não é tão limitativo. No Brasil é mais fácil colocar câmaras na cidade para verificar se há acidentes, se alguém está a fazer uma contra-infração, que depois permita a polícia agir prontamente ou os bombeiros socorrerem alguém, enquanto que na Europa isso é mais difícil de fazer neste momento. É tudo mais manual, porque temos uma regulamentação mais pesada em relação a esses problemas. Então, a minha resposta é: eu acho que o Brasil em muitos casos está mais evoluído ainda e tem muito potencial de inovação. Que incrível! Muito bom, sou muito bom aos nossos ouvidos, né? Então, ter esse tipo de feedback. Bacana. Quando assim, você vai falando e a gente vai tendo vários insights, né, sobre essa aplicação. Muito bom, Vasco. Muito bom. Você trouxe à mesa aqui um novo ponto que eu acho que vale a pena a gente explorar. É um ponto que eu vejo que é de
ampla, assim, esclarecimento e aplicação, utilidade, por exemplo, para os prefeitos, para o pessoal de tecnologia dos municípios, para o pessoal de defesa e segurança, sobre a ótica de como tornar a IA útil. A gente viu aqui alguns cases, algumas aplicações, já vimos aqui até que o Brasil não está tão ruim assim, então vale a pena dar um gás mais. Estamos no caminho certo, vamos dar um gás aí. Só que, o que acontece, Márcio? Eu vou te falar aqui de uma coisa que tem sido um desafio nosso, e se é nosso, enquanto empresa, que está investindo, enquanto iniciativa privada, né, onde vimos investindo fortemente, eu fico imaginando, por exemplo, para um gestor público. O que é isso? Quais são esses pontos do que eu estou comentando? É o seguinte, gente, a gente é bombardeado agora por IA o tempo inteiro, IA. Você vê IA no jornal, vê IA no Instagram, no Facebook, no e-mail, tudo você fala de IA. Agora, colocar isso na prática é sempre um desafio. Eu vejo aqui assim, alguns desafios. Por exemplo, primeiro, me colocando no lado de um gestor público, que não tem uma formação em tecnologia, o foco dele é outro, né, TI, que ele trata com muitos temas distintos, mas ele tem que introduzir isso. É meio que assim, como que a gente faz? Porque a gente tem que, somente quando gestor público, entender uma IA, desenvolver uma IA, tem que entender como que ela funciona, como que isso vai dar na prática. IA, inteligência. Inteligência, o próprio nome já diz, ela é evolutiva, é uma inteligência. Você vai aprendendo. Então, você tem que descobrir a IA, você tem que saber como que usa, você tem que saber como é que evolui, quer dizer, tem que se desenvolver. Como que você, como um especialista, né, que trabalha realmente com muito foco nisso, como que é essa gestão entre o que criar, como aplicar e o desenvolvimento, né? Como que é, de fato, por trás dos bastidores, a evolução da IA? Certo. É uma pergunta difícil e complexa. É uma pergunta com uma resposta extensa e podíamos estar aqui a manhã toda a conversar sobre isso. Fica à vontade. Eu acho que temos que distinguir o que é desenvolvimento e uso de IA. O uso de IA é aquilo que nós, como utilizadores, vamos a uma plataforma online e usamos um sistema inteligente. Adequamos algo que já existe para as nossas necessidades. Por exemplo, eu, como gestor público, tenho uma quantidade enorme de relatórios que preciso de resumir. E coloco isso numa LLM e peço para me resumir e me dar os pontos-chave. Isso é o uso de inteligência artificial. Eu não preciso de saber como é que ela é desenvolvida, não preciso de saber totalmente como é que ela funciona, eu só preciso saber como é que eu posso tirar partido dela para as minhas necessidades. E eu acho que isso é o que 90% das pessoas se devem focar, é aprender constantemente como utilizar estas ferramentas e adequá-las à nossa necessidade diária. Esse uso, Vasco, permite interrompê-lo aqui antes de você continuar o raciocínio. Esse uso, a melhor forma do gestor consumir por exemplo, direto numa console, como, por exemplo, de um chat GPT, que é muito famoso, ou é melhor ele consumir isso, ou tem jeito dele consumir isso, na aplicação dele direto, no menu dele, esse menu sendo retroalimentado por um chat GPT ou qualquer um outro motor. Estou citando o chat GPT só porque é o mais conhecido, né, gente? Não fazendo propaganda dele. Mas você entendeu o conceito? Qual a melhor interface para o cliente fazer esse consumo? Idealmente, é aquela mais fácil de utilizar, que já está totalmente integrada, é totalmente transparente, clica-se num botão e está a funcionar. Isso é o ideal. Mas muitas vezes é difícil, porque uma prefeitura não vai ter financiamento necessário para, em 6 meses, mudar todas as ferramentas que tem para ter totalmente integrado esses modelos de IA. É um desenvolvimento contínuo e que tem que ser apoiado por empresas privadas que têm o conhecimento do desenvolvimento. Mas em termos de utilização, eu diria, se possível, dentro da aplicação, o mais simples para o utilizador, em que clica num botão, tem o resultado que quer. Ou idealmente até por voz, em que diz, olha, eu tenho aqui estes 10 PDFs, resume e dá-me os resultados. É o mais transparente, o mais simples possível para qualquer pessoa sem conhecimento tecnológico poder usar essas ferramentas que são poderosíssimas. Mas para isso, nós precisamos de empresas e de investigação que façam o desenvolvimento destes modelos. Não é fácil, é muito custoso e muito difícil. É preciso talento, é preciso perceber como é que estas ferramentas realmente
funcionam, como é que nós podemos utilizar, como é que interligamos os diferentes bancos de dados, como é que fazemos a ligação com o utilizador. Essa parte de desenvolvimento que tem que ser apoiada então pelas empresas e por investigação, e permitir que o utilizador não se preocupe com isso. O utilizador usa, clica num botão, está a funcionar. A empresa e as universidades que fazem investigação preocupam-se então com: vamos meter isto totalmente integrado dentro de uma plataforma, vamos dar formação aos gestores públicos, vamos criar tecnologia que seja realmente útil e que seja facilmente adaptável para as necessidades de qualquer utilizador. E aqui um exemplo prático: digamos que eu sou um administrativo de bibliotecas numa prefeitura. Tenho todos os livros da biblioteca e eu preciso fazer pesquisas rápidas. Então ter um sistema digital que tem um repositório, isso já existe, mas depois como é que eu posso utilizar IA para fazer pesquisa pelo texto e não pelo livro, pelo nome do livro? Imaginemos que eu estou à procura do livro que é A Ilha, ou um livro financeiro, que eu adoro o tema de finanças. Como é que eu não me lembro do nome, mas lembro-me do tema, lembro-me do que é que o livro fala. Sei que é fala sobre hábitos, os 7 hábitos mais comuns. Como é que eu posso procurar esse livro? Então se calhar ter um Smart Search, em que uma empresa desenvolveu essa ferramenta, integrou nestes repositórios, e depois o bibliotecário chega e escreve: olha, estou à procura de um livro que fala sobre hábitos, como otimizar a minha vida diária e como atingir independência financeira, por exemplo. E que